Depois de passar 4 dias preso, o ex-presidente Michel Temer disse que, abre aspas, resolveu enfrentar as acusações que pesam contra ele porque não vai cair. Segundo o ex-presidente, há um núcleo punitivista no Ministério Público que quer dele um troféu, quer fazer dele, né, um troféu. Temer disse acreditar que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, não faz parte desse núcleo, mas que lamenta por ela. Sobre a sua prisão, o ex-presidente disse que foi surpreendido. De acordo com ele, os procuradores fizeram um catado de vários inquéritos. O ex-presidente foi irônico ao dizer que corre o risco de ser considerado dono de concessionárias, frigoríficos e construtoras por ter editado medidas a favor desses setores. Questionado sobre como reage à possibilidade de voltar a ser preso, respondeu que não acredita nisso, mas que crê em arbitrariedades. Vera Magalhães. Na entrevista você pode até imaginar o Temer em algumas passagens, né? Quando ele começa a falar sobre o horário, se é o horário da Inglaterra, o horário do Brasil, para aquela mensagem que ele passou de madrugada para o Moreira Franco, ele fala, ele ligou certamente para dizer que eles seriam presos, portanto vazou, dando uma ironizada. Imagina que eu teria a indelicadeza de ligar para alguém nesse horário? Talvez eles tivessem, imagina aquele dedinho. Enfim, ele está fazendo ali o seu lado depois de ter sido preso, não tinha falado ainda, entrevista importante por isso. Eu acho engraçado quando ele fala núcleo punitivista do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição que tem como principal dever de ofício acusar, portanto, a maioria do Ministério Público é punitivista. Cabe a ele, de agora em diante, instruir a sua defesa, provar a sua inocência se ela houver. E cabe ao Ministério Público provar a culpa se ela houver. Eu acho que a gente falou bastante sobre isso aqui. São muitas as acusações que pesam contra o ex-presidente. Tem muitas amizades bastante estranhas. A relação dele com o Coronel Lima é muito estranha. O enriquecimento dele, do Coronel Lima, é acima dos seus rendimentos. Mas tudo tem de ter prova, né? O direito penal ainda não foi revogado. Se acontecer como no Lula e ele for condenado em 2 instâncias, que cumpra a sua pena. E aí, Andreasa, quero ouvi-lo. Pois é, tem um substrato correto aí. A prisão preventiva do Temer, nós exaurimos isso aqui, foi ilegal. Existe, todo dia eu denuncio, um núcleo punitivista, influente, talvez o mais influente no Ministério Público, cria do ativismo judicial, uma inversão de valores. Mas, dito tudo isso, eu achei a entrevista ruim, porque o tom irônico o tempo todo, ironizando o tempo todo. Se o sujeito quer dar uma entrevista, se sente injustiçado, quer dar uma entrevista, no caso, o ex-presidente Temer, que apresente a sua defesa, que argumente, não ironizando a cada passagem. A maior parte da entrevista é de ironias. Então, achei a entrevista, com todo o respeito ao ex-presidente, com todas as vênias, achei a entrevista boba, desnecessária por isso. E a sua opinião, Alexandre? Olha, é interessante a gente lembrar que o ex-presidente Michel Temer, ele, como não se desincompatibilizou do cargo e não se candidatou a nenhum cargo eletivo, ele vai continuar enfrentando decisões de primeira instância. Então me lembra alguns outros políticos, como Dilma Rousseff, Fernando Pimentel, outros que não se conseguiram um cargo eletivo e acabaram perdendo o foro privilegiado. Então, por incrível que pareça, o interessante é lembrar do caso do Aécio Neves, que ele, ex-presidente do PSDB, ele que foi, em 2014, o segundo colocado nas eleições presidenciais com 51 milhões de votos, depois senador, já tinha sido governador de Minas Gerais 2 vezes, então era um cacique político importantíssimo no Brasil, mas que nessa eleição do ano passado, eu acho que ele entendeu que o capital político dele foi quase pulverizado, então ele preferiu ser candidato a deputado federal humildemente em Belo Horizonte, recebeu 106 mil votos, foi eleito. Então, dessa turma toda é o que está garantindo o foro privilegiado. Os outros todos, incluindo o ex-presidente Michel Temer, agora vai ter que realmente enfrentar decisões de primeira instância uma atrás da outra, e a possibilidade dele de escapar uma condenação está cada vez menor.